mundo, meus caros, é um palco de mistérios incalculáveis. Um tapete intrincado de vida onde a realidade, muitas vezes, supera a mais fértil das imaginações. Há uma verdade sussurrada nos ventos, um segredo oculto nas profundezas dos oceanos e nas copas das florestas que poucos ousam contemplar. Não falamos de lendas ou mitos, mas de criaturas de carne e osso, seres que desafiam a própria noção do que é normal, do que é possível neste planeta azul que chamamos de lar. A voz que vos guia nesta jornada não é de um cientista, mas de um explorador da maravilha, um colecionador de espantos. Preparem-se, pois o que está prestes a ser revelado irá abalar as estruturas da vossa percepção. Imaginem, por um instante, uma criatura que parece ter emergido de um sonho febril de um artista surrealista. O axolote, por exemplo, com seu sorriso permanente e suas brânquias externas que se assemelham a plumas exóticas, é um anfíbio que se recusa a crescer, mantendo-se em sua fase larval por toda a vida. Ele flutua em seu habitat aquático, uma eterna criança aquática, um lembrete vivo de que a evolução não segue regras pré-determinadas, mas sim caminhos tortuosos e surpreendentes. Ou talvez o peixe-gota, uma massa gelatinosa e melancólica que habita as águas abissais, cujos tecidos se adaptaram para suportar pressões esmagadoras. Quando trazido à superfície, sua aparência desmorona, revelando uma face que muitos consideram o epítome da tristeza e da estranheza. São criaturas que, à primeira vista, parecem saídas de um laboratório de alienígenas, mas são tão terrestres quanto nós. Mas o que define, afinal, o normal no reino animal? Quem estabeleceu os padrões de beleza ou de aceitabilidade? Será que a beleza não reside justamente na diferença, na singularidade que desafia nossas expectativas? Cada mancha, cada espinho, cada característica bizarra é um testemunho da genialidade da natureza. Uma solução evolutiva para um problema específico. Estas não são aberrações, mas sim obras-primas da adaptação, cada uma delas tecendo um fio único na vasta tapeçaria da vida. Sua raridade, suas características únicas, é o que as torna tão fascinantes, tão dignas de nossa atenção e admiração, e urgentemente de nossa proteção. Infelizmente, a ignorância humana é um antagonista silencioso, mas mortal. A falta de conhecimento sobre essas espécies incomuns pode levar ao descaso, à destruição de seus habitats e, em última instância, à sua extinção. Quantas maravilhas já perdemos antes mesmo de as conhecermos? Quantas mais estão à beira do abismo, ameaçadas pela indiferença que surge da incompreensão? Ignorar a existência dessas vidas extraordinárias é ignorar uma parte fundamental do nosso próprio planeta. É fechar os olhos para a riqueza da biodiversidade que nos cerca. As próximas revelações, meus amigos, não serão apenas sobre animais estranhos. Serão sobre a resiliência da vida, sobre a criatividade sem limites da evolução e sobre o espelho que essas criaturas nos oferecem, refletindo nossa própria fragilidade e nosso poder de impactar o mundo. Preparem-se para ter suas mentes expandidas e suas concepções desafiadas. O que vocês pensam saber sobre a vida na Terra está prestes a mudar. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. Aprofundando-nos nesse reino do bizarro, encontramos criaturas que parecem ter sido esculpidas pela própria estranheza. O macaco narigudo, por exemplo, com seu apêndice nasal pendular e desproporcional, é um habitante das florestas de Bornéu. Longe de ser um mero capricho estético, esse nariz avantajado serve como uma câmara de ressonância para amplificar seus chamados, atraindo fêmeas e intimidando rivais. É uma adaptação que, para nós, pode parecer cômica, mas que para ele é vital para a sobrevivência e reprodução. Ou a toupeira nariz de estrela, cujas 22 projeções carnudas em forma de estrela em seu focinho não são apenas um adorno peculiar, mas sim um órgão sensorial de extraordinária sensibilidade, capaz de detectar presas minúsculas em milissegundos nas profundezas escuras de seu habitat subterrâneo. Cada esquisitice é, na verdade, uma solução engenhosa da natureza, uma prova da criatividade ilimitada da evolução.
Enquanto contemplamos estas formas de vida tão singulares, um misto de admiração e preocupação se instala. A fragilidade desses ecossistemas complexos se torna palpável. Cada uma dessas criaturas, por mais estranha que pareça, é um elo insubstituível em uma cadeia de vida intrincada, um equilíbrio delicado que a natureza levou milhões de anos para aperfeiçoar. E, no entanto, esse equilíbrio está constantemente sob ameaça. Os desafios da sobrevivência para esses seres são imensos, e muitos deles são exacerbados pela presença humana. A perda de habitat, impulsionada pelo desmatamento e pela expansão urbana, é uma sentença de morte silenciosa para inúmeras espécies. As mudanças climáticas, com seus padrões imprevisíveis e extremos, alteram radicalmente os ambientes aos quais essas criaturas estão perfeitamente adaptadas. A poluição, a caça ilegal e a introdução de espécies invasoras completam o quadro de um mundo onde a existência de cada ser vivo é um ato de resiliência. A ideia de que a extinção de uma única espécie diferente pode ter impactos imprevisíveis no equilíbrio do planeta é uma verdade assustadora. Cada ser vivo desempenha um papel, por menor que seja em nossa percepção. A remoção de um elo pode desencadear uma cascata de eventos, desestabilizando ecossistemas inteiros e afetando outras espécies de maneiras que nem sequer podemos prever. A interconexão da vida é um conceito profundo e muitas vezes subestimado. Não estamos falando apenas da perda de uma curiosidade biológica. Estamos falando da desintegração de sistemas que sustentam a vida na Terra, incluindo a nossa própria. E nesse cenário, o elemento humano emerge como protagonista e antagonista. Somos os únicos seres capazes de compreender a magnitude da perda, mas também os principais causadores dela. Nossa responsabilidade é imensa. Temos o poder de destruir, mas também o de preservar, de proteger essas maravilhas da natureza para as gerações futuras. A escolha é nossa. Seremos os guardiões da biodiversidade ou os arquitetos de sua aniquilação? A beleza, meus amigos, reside também no peculiar. A singularidade dessas criaturas enriquece a biodiversidade do nosso planeta de uma forma que a uniformidade jamais poderia alcançar. Elas são a prova viva da capacidade da vida de se adaptar, de prosperar em condições extremas, de inventar novas formas e comportamentos. Cada uma delas é uma história de sucesso evolutivo, um testemunho da genialidade inesgotável da natureza. Mas o que mais a natureza esconde de nós, em suas profundezas inexploradas, em seus cantos mais remotos? E mais importante, estamos realmente prontos para a verdade, para aceitar a estranheza e a vulnerabilidade que nos é apresentada? A jornada está apenas começando, e o que está por vir desafiará ainda mais as fronteiras da nossa compreensão. A jornada nos leva agora ao ápice da excentricidade, onde a natureza parece ter abandonado todas as convenções e abraçado o puro surreal. Mergulhamos nas profundezas da floresta de Madagascar para encontrar o aie-aie, um primata noturno que desafia qualquer classificação fácil. Com seus olhos grandes e amarelados, orelhas que lembram as de um morcego e um dedo médio extraordinariamente longo e fino, o aie-aie parece saído de um conto de fadas sombrio. Este dedo alongado não é um mero adereço, é uma ferramenta de precisão, usada para percutir troncos de árvores e detectar larvas sob a casca, um exemplo sublime de especialização evolutiva. Sua aparência, muitas vezes considerada sinistra, é uma obra-prima de adaptação, permitindo-lhe prosperar em seu nicho ecológico único. E no deserto árido da Austrália, esbarramos no diabo espinhoso, um lagarto que personifica a camuflagem e a defesa. Seu corpo é uma fortaleza ambulante, coberto de espinhos pontiagudos que o protegem de predadores. Mas sua peculiaridade não para por aí. O diabo espinhoso possui canais microscópicos entre seus espinhos que coletam orvalho e a umidade do ar, direcionando-a diretamente para sua boca, uma solução engenhosa para sobreviver em um ambiente sem água. Esses detalhes, essas características que para nós podem parecer bizarras ou até mesmo perturbadoras, revelam a engenhosidade ilimitada da evolução,
a forma como a vida encontra um caminho, não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias. Neste ponto da nossa exploração, o narrador sente um profundo senso de maravilha e um respeito quase reverencial pela capacidade da natureza de inovar. Cada criatura é um testemunho da persistência da vida, uma prova de que a imaginação da evolução é infinitamente mais vasta do que a nossa. É impossível não se emocionar diante de tamanha diversidade, de tamanha criatividade, mas essa emoção da descoberta vem acompanhada de uma sombra de preocupação, um conflito central que se eleva em urgência. A indiferença humana, o antagonista silencioso, ameaça apagar essas maravilhas da face do planeta. A urgência da preservação é palpável. Não podemos nos dar ao luxo de sermos indiferentes. As consequências da nossa inação são catastróficas e irreversíveis. A perda de uma espécie como o aie-aie ou o diabo espinhoso não é apenas a perda de uma curiosidade biológica, é a perda de um capítulo único na história da vida, a ruptura de um equilíbrio delicado que sustenta ecossistemas inteiros. Cada extinção é um empobrecimento do mundo, uma diminuição da própria tapeçaria da vida que nos sustenta. No entanto, há uma redenção em potencial, uma luz no fim do túnel. O conhecimento e a conscientização são ferramentas poderosas. Ao compreendermos a importância e a beleza dessas criaturas, por mais incomuns que sejam, somos impelidos à ação. A educação, a pesquisa e o apoio a iniciativas de conservação podem reverter o curso, oferecendo a essas espécies uma chance de sobreviver e prosperar. Temos a capacidade de ser os guardiões da biodiversidade, e não seus algozes. É por isso que o narrador faz um apelo direto a cada um que ouve esta mensagem. Valorizem e protejam todas as formas de vida, por mais incomuns que pareçam. Apoiem a conservação, informem-se e compartilhem esse conhecimento. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na proteção dessas maravilhas. Não permitam que a ignorância ou a indiferença condenem essas criaturas ao esquecimento. A promessa do futuro é a de um mundo onde a diversidade é celebrada, onde cada espécie, por mais estranha ou maravilhosa que seja, tem seu lugar e sua importância reconhecida. É um futuro onde a coexistência entre a humanidade e a natureza não é apenas possível, mas essencial. Um futuro onde o verdadeiro mistério da vida, em sua infinita variedade, continua a nos inspirar e a nos ensinar sobre a resiliência e a beleza do nosso planeta. A diferença não é uma falha, mas sim um tesouro inestimável. Ela é a força motriz da evolução, a fonte de toda a beleza e complexidade que vemos à nossa volta. O verdadeiro mistério da vida reside justamente nessa sua infinita variedade, na capacidade inesgotável de criar formas e funções que desafiam nossa compreensão. Que possamos sempre celebrar e proteger essa diversidade, garantindo que as futuras gerações também possam se maravilhar com os animais mais diferentes do mundo.